Você tá com um novo atendimento aí, né? Na praça, que é. Calma, eu anotei aqui, calma aí. Que é a terapia dos 12 caminhos e dos 4 elementos. Como é que é essa terapia dos 12 caminhos? Sim. É um mapa de bordo pro ano que vem? Como é que é esse? O que acontece, Diane, é que meus clientes começaram a voltar recorrentemente, né? Não com os mesmos problemas, mas queriam ver outras coisas. E alguns clientes que eu acessava algumas coisas, por exemplo, um exemplo básico que aconteceu, é um que tinha um problema financeiro muito grande. Ele, assim como ele ganhava, ele gastava naquele final de semana, numa festa dentro da casa dele, R$ 5.000. Então, quando ele disse, Graça, eu tipo assim, eu não tenho que pagar boletos depois, eu tenho que fazer um monte de coisa, mas assim, eu gasto aquele dinheiro porque meus amigos vêm aqui, a gente faz uma farra, faz uma festa danada e tal, traz todo mundo. E aí eu comecei, nisso foi num atendimento a gente conversando, daí eu peguei, acessei uma coisa ali nele, ele assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. Nossa, você foi numa ferida agora muito grande, porque eu estou com uma dor aqui. Aí eu falei, então, a gente tem que ver o que está acontecendo, vamos elaborar. Ali eu percebi que só aquele atendimento e Não era suficiente. dar o tratamento não era suficiente. E ele também sentiu isso. Aí ele me procurou. Ô, Graça, eu quero que você faça algum atendimento comigo, porque você não faz algumas sessões? Eu falei, gente, e eu já tinha escutado isso, né? Ó, tem que fazer sessões, você tem que organizar, tá, tá, tá. Eu falei, não, que sessões, gente, eu não vou fazer sessão nenhuma, eu Isso do seu faço grupo espiritual, né? meu grupo espiritual falando, e eu não, eu sempre nessa coisa de que não é aquele momento. E aí eles me trouxeram muito isso fortemente em janeiro desse ano. E aí inclusive eu comecei a escrever esse atendimento, foi bem num dia que nós estávamos numa aula com o Avatar, a vovó falando, e eles vieram ali, e eu comecei a escrever. E eu falei, nossa, aí eu falei assim, nossa, eu construí aqui, não, já consegui fazer o esqueleto disso. E aí eu liguei, mandei uma mensagem para o menino e falei assim, vou fazer, tem sessões para fazer. Aí ele disse, tem, quanto tempo vai ser? Assim, a gente vai fazer 12 sessões, e nessas 12 sessões a gente vai estar trabalhando com os teus chakras, a gente vai estar realinhando várias questões energéticas aí que precisam. Só que vou mandar umas perguntas tipo anamnese para você me dizer o que você tem. E aí eu construí aquela anamnese para me responder. Falei, se você me responde, daí quando chegou a anamnese e eu fui lendo, aí o meu grupo espiritual foi me dizendo como é que eu ia trabalhando com ele. Por isso que é personalizado, é para cada um, o que ele precisa ser trabalhado, qual o chakra, por quê, como. Então, eu trabalho todos os chakras, desde os chakras dos pés até o coronário, e a gente vai realinhando várias coisas ali. Só que tem exercícios de psicoterapia junto, e o lógico tem que ter os oráculos, porque o oráculo, eu digo para eles que é o oráculo da semana, de ver como é que vai ser a semana deles, o que precisa melhorar, o que precisa realinhar, e passa um tratamento para aquela semana. Então, a gente faz um encontro de 1 hora. Nesse Uhum. encontro de 1 hora, eu vejo os feedbacks de toda a semana que passou. A gente faz um exercício psicoterapêutico, a gente faz meditação conduzida e alguns outros exercícios, até que eu fiz alguns exercícios por exemplo, o exercício que eu apliquei ontem com vocês, das máscaras, é um exercício que eu fiz para um cliente para Uhum. poder ver que ele está trazendo de tantas máscaras, que ele precisa, qual é a dor dele que precisa ser naquele momento vista, né? Porque também tem muito isso. A gente tem dores, mas tem coisas que a gente joga embaixo do tapete e a gente esquece que a gente tem essa dor. Só que essa dor ela fica ali retumbante, né? Porque ela fica batendo o tempo todo e você fica repetindo ciclos e repetindo um monte de coisa. Então, quando eu fiz com esse meu primeiro atendimento, essas 12 sessões, quando chegamos lá na metade do caminho, na sexta para a sétima sessão, ele me disse que no começo ele chorava muito, né? Ele disse, Graça, Uhum. lembra que eu chorava tanto e tal?
E ele começou realinhando realmente a energia, e eu comecei a perceber que tinha uma eficácia muito grande ali. E aí ele assim, Graça, deixa eu te falar uma coisa. Sabe a questão das festas e do dinheiro? Acabaram. Eu hoje eu estou tendo dinheiro porque não tenho mais essas festas assim. Porque o que que acontecia? Ele tinha um drama que ele compensava nas Aquela festa. festas, pagando para os amigos. Aquele drama dele estava ali, estava representado simbolicamente através daquelas festas e através da drenagem energética. Não que ele não pode dar uma festa hoje, nem pode fazer, ele Pode. pode. A diferença é que hoje ele não está pagando mais por um drama ou por um conflito dele. Ele está fazendo isso, se ele faz, apesar que ele disse também que hoje ele não tem mais essa vontade de fazer, se ele fizer, ele vai fazer por uma comemoração, por algo que vai estar acontecendo na vida dele, por um aniversário e tudo Que mais. é completamente Tanto que ele diferente do que todo final de semana, né? completamente diferente. Tanto que ele foi para os Estados Unidos numa comemoração do aniversário dele. Então, Por exemplo. assim, olha a ressignificação que ele trouxe. Ele trouxe um prazer para ele. Ele convidou a irmã dele para viajar e foram para lá. Então, assim, há um caminho nessas sessões, há um caminho de desenvolvimento muito grande, porque a gente vê dor, conflito e ciclos repetitivos nessas sessões. E aí depois veio as sessões, que também são 12, dos 4 elementos. E a dos 4 elementos, os 12 caminhos trabalham com os chakras e trazem para um olhar energético, a 4 elementos te joga para a terra e vamos estruturar a tua vida. Eita. Vamos estruturar a tua vida, vamos fazer não sei o quê, vamos ver agora o que tem. Por isso que nesse primeiro momento, eu só faço primeiro, e também eu faço porque a minha mentoria pediu isso. Só faço os 4 elementos se iniciou lá com os 12 caminhos. Por quê? É preciso percorrer aqueles 12 caminhos para poder limpar energeticamente todas essas dores e esses conflitos. Então não é uma consulta só, são várias consultas, é isso? Isso, isso. Ah, menina, tava achando. Ai, meu Deus, olha meu Siri aqui. Não falei com você não, Siri. Deixa eu fechar aqui, senão eu falar. Não entendi. Eu vejo assim como uma energia que fica assim, né? Enquanto você não dissipa ela, aí a pessoa fica sempre nessa roda, né? Repetindo o ciclo, né? Repetindo o ciclo. Porque a psicoterapia, os exercícios ajudam exatamente a ver qual o nó que está ali encrencando, que você está parado naquele nó. Por que aquele nó chegou na tua vida? E vamos dissecando ele, e vamos transformando ele, né? Porque não e por isso que eu digo, tem que estar disponível, né, para querer ver, porque tem coisas que a gente não quer ver. Quando falou em nome, a Diane deu um suspiro aí muito profundo. Tem tantos nós. Por Ó, isso que quando a pessoa procura um terapeuta, ele tem que estar aberto e disposto a receber, a ver, né, a querer ver o que está ali por trás. Acessando ele, é verdade. Tem que estar aberto para entender todo o processo de crenças, de coisas que às vezes está ali. Por exemplo, você falou né, trazer a hipnose exatamente para esse bloqueio seu, Diane, de dirigir. Então, há exercícios que a gente vai investigar. Lógico que eu também eu não faço, por exemplo, eu quero a sessão porque eu quero desbloquear o meu negócio com relação a dirigir. Não é isso. A gente vai vai vendo aparecer, né? várias coisas, vai aparecer. E às vezes aparece num determinado momento em que você menos está Espera. pensando naquilo. É. Porque, por exemplo, é o quê? Tipo, na hipnose veio uma vida lá de 1900 e antigamente. Tipo assim, tipo, eu era viking e tal, que eu perdi, né? Mas o que isso tem a ver com hoje, eu dirigindo? Porque eu dirigi, por que eu parei?
Eu sei por quê, eu sei o que causou, né? O que eu queria fazer era liberar essa Sei. emoção, liberar essa dobra, né? Que tava o tempo todo, toda vez que eu pego o carro, eu fico. E aí, assim, por exemplo, eu escolhi a casa que eu moro hoje, porque acho que tem um espírito aqui apertando a Siri. É, a pessoa escrever o que eu tô falando, né? Opa. A casa que eu moro hoje, essa casa aqui, eu quero tudo que eu quero, mas eu escolhi ela também porque ela é muito próxima das estações de trem, então eu não preciso se dirigir para nada, entendeu? Porque eu Sim, queria ter, eu sou livre, eu faço tudo de trem aqui, mas assim, mas se eu precisar ir na prefeitura é um saco, tipo, entendeu? Porque eu tenho que subir lá em cima, porque eu não moro perto da prefeitura. Mas o resto da Suíça eu vou com muita facilidade. Então é por isso que eu escolhi, por exemplo, entendeu? Porque aí eu não vou ficar presa, ilhada dentro da minha casa. Porque era essa a minha grande preocupação. Durante minha vida, se eu tivesse me organizado, eu teria um carro lá no Brasil, por exemplo. Mas eu nunca. Eu andava muito de táxi, por exemplo, era mais cômodo. Era uma desculpa que eu dava, né, para sim. não dirigir e tal. Então, eu também tive um acidente de carro. Meu pai, minha família morreram todos. Eu perdi três entes queridos num acidente de carro por irresponsabilidade de uma pessoa que estava bêbada dirigindo na estrada. Então, assim, e eu também tive um acidente. Minha família nem sabe, mãe, não ouça isso, mas em Salvador. E eu nunca disse porque não gerou nenhuma repercussão, não gerou nada, não aconteceu nada comigo, entendeu? Então eu achei que não precisava ter essa preocupação. Coisas minhas, né? Tem Mas assim, coisas que acontecem que a gente acha que não afetou, né? Mas, assim, tá lá no inconsciente, parece que, assim, qualquer coisinha parece que aciona, dá, né? então Aquilo. Mas hoje, por exemplo, eu tô me sentindo presa, porque é, se eu tiver minha mãe vier me visitar e eu quiser ir para a montanha, se eu não tiver uma a criatura para dirigir para mim, eu tô aqui com o carro em casa e eu tô aqui parada, entendeu? Sendo que eu podia ir para lugares, podia fazer várias coisas, que muitas vezes o trem não chega. Eu tô com um projeto aí meu que tem um ano parado, um ano e pouco, que será que eu falo? Não falo, enfim. Que é ir em lugares. Não, Fala não, deixa dar é, certo. é. Não, que eu já estou fazendo longe, Ah, né? Porque sim. longe dá para Aham. fazer. Você pode pegar o avião e mas aqui perto tem muitos locais sagrados de vossos energéticos e eu queria visitar esses locais. E é muito de carro, não tem como chegar. Eu já falei, ô boca maldita, já falei. Se não der certo, aí vejo de Ah, vocês todos. Tô pois brincando. vamos falar aqui para esquecer o que você falou. A Marli aqui, a Marli aqui está falando que a Graça tem me ajudado muito nesta minha caminhada. Marli Monteiro. Ah, é verdade. A Marli é uma cliente minha e ela também é do Avatar, né? Ah, Ela foi até que a gente colocou, que ela assistiu Geometria Sagrada para a gente sim. poder falar. Marli, se tiver uma perguntinha, pode botar aí que a gente faz pra Graça. A Cristina que está pedindo o seu contato. Ah, Então, sim, o contato da. Antes de você falar, Graça, mas o contato dela também tá na descrição do vídeo, tá? Então, mas pode falar, Graça. isso, Qual é o seu pode, arroba pode. mesmo? Arroba. É terapeuta Graça Forte sem o cedilha. Ó, a outra aqui me botando pilha, ó. Cristina. Então, Diane, vai fazer o que para mudar e começar a ter liberdade? Calma, um passo de Mas cada olha vez. só, Cristina, olha só, ela é Ai, meu tão Deus. danada, essa menina, essa Diana é tão danada, que ela já sabe qual é o nó, onde é que ela está. Porque ela já me falou, a primeira informação que ela deu foi o nó que ela tem ali. O nó está lá atrás de uma coisa que ela nem participou. Sim. Só que contaram para ela e ficou muito forte gravado no mental, porque houve uma perda de família, né? Então, o Ah, teu nó está ali. Só sim. que o que acontece para Ai, meu agora? Deus, a terapia aqui Lembra, aberta. lembra que a gente falou da causa? A Meu gente Deus. sabe a causa.
Sim, Quais os efeitos que isso tem feito? A princípio, você tem visto que o efeito é não vou dirigir, né? sim. Só que não é só esse efeito, tem outros ocultos aí no seu subconsciente que não estão aparecendo, porque isso trava a Ganhou a princípio, cliente já. somente Ah, acredito. isso trava a princípio. Não, é só para poder dar um exemplo para as pessoas, Sim, até para as sim, pessoas sim, 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 entenderem sim. como é que funciona Sim, todo o nosso como o nosso subconsciente é um iceberg e ele está imergido, está lá embaixo, né, do oceano. Então, o que acontece? Tudo que está lá, não, a gente não vê, porém, o ele tá lá. consciente replica de uma forma diferente. Então, você acaba tendo alguns medos de algumas coisas na sua vida. Você se trava porque você não quer andar. Não estou falando Sim, isso sim. como verdade, eu estou só falando para te dar um exemplo. Porque você às vezes não quer andar com o carro, porque ele pode ser algo inseguro e não seguro. É Sim, mais seguro o trem, é sim. mais seguro o metrô, é mais seguro o táxi, é mais seguro do que esse carro que eu vou dirigir. Não está nas minhas mãos, né? É uma coisa aí. Isso. É assim Então, mesmo. como não está nas minhas mãos, agora, se alguém dirigir para mim, está tudo certo, o carro vira seguro de novo. É como se eu dissesse assim: eu não quero ser responsável por nada. Mas se for uma motorista nervoso, eu já fico nervosa. Fica Eu vou tensa, pegar um táxi, tchau. Eu sou dessas. Ah, com já você eu não fica vou, não. tensa. É Uma vez que eu isso. bati, uma vez que eu bati o carro, eu senti, para voltar a dirigir, eu sentia receio, sentia medo. Eu não conseguia ver o fundo do carro na minha frente, que eu já ficava meio ansiosa. Mas aí eu tive que enfrentar, aí passou. Não foi tão dramático assim, dramático assim, né? E traumático. Sim, sim. É porque ali na Diana tem uma perca É, familiar, e uma perca familiar muito, muito, muito importante, forte. muito E, grande, né? Muito forte. Então, imagina como que isso não vai refletir no meu caminhar dentro dessa questão de dirigir. E Foram veja, 3 pessoas, né? quantos anos você tinha? Não, tinha 15 anos já era macaca Você tinha velha. 15 anos, mas você não dirigia, certo? Não tinha carteira Não ainda. posso falar, Oficial não posso falar, tinha não. carteira, né? Vamos colocar assim. E aí, na hora que se tornou oficial, o sistema te viu, você pode dirigir. Bom, Eu veio. postergava, por exemplo, com 18 anos, eu posterguei. Ah, não, depois, tipo, deixei vencer e tal. Depois, agora. E aí nunca. Ah, pra que que eu vou querer ter carro? É custo, não sei o quê, que não sei o quê. Se eu posso pagar um táxi, qualquer coisa que eu faça é R$ 10. Onde que eu morava, onde eu saía, entendeu? Porque eu não era besta. Eu prefiro pagar. Ó, é a minha lógica, é tudo baseada nisso, se você para pensar. Eu prefiro pagar um pouquinho mais caro de aluguel, mas viver bem, perto de onde eu vou, de onde eu frequento, do que morar lá longe, pagando, sei lá, metade, mas qualquer coisa que eu faça, eu tinha que gastar 50, R$ 100 de táxi, por exemplo, né? Então, eu prefiro, para mim valia a pena. E olha que eu era estudante, mas eu pensava desse jeito, né? Era um sacrifício, entre aspas, mas que para mim, a minha lógica, para mim valia muito a pena ter essa lógica, porque e também não ficava presa, né? Enquanto meus amigos tinham um sonho do carro, porque o carro, no Brasil principalmente, é um sinônimo de status, de poder, de liberdade, de muitas coisas, Sim. e eu nunca tive essa. Nunca tive. Hoje eu tenho nas minhas mãos, assim, se eu quiser, o carro que eu sempre sonhei antes do acidente. Eu tenho, tá aqui. Tá aqui. Se eu quiser, eu posso. Mas eu não consigo, né? Né, que eu não consigo. Aí, pra você ter ideia, de propósito, eu perdi a data de conversão e tal. Fui fazendo várias coisas para não ter isso, né? E, enfim. Ah, meu Deus, a terapia para mim agora? Não, não. É um programa Papa 3, não tem nada a ver com isso. Mas Eu me é bom expondo pegar aqui, ó. esses exemplos ao vivo, esses exemplos assim verdadeiros, né?
para a gente Ai, entender pessoa. como é que o atendimento, como eu falei para vocês, desse meu cliente que tinha uma perda energética financeira muito grande, como ressignificou o Oh, fator dele olhar lá no nó, onde estava o nó dele, e aí o nó dele estava na infância dele, né? E aí ele se ressignificou hoje, porque a tomada de consciência que é o importante, porque é isso que vai fazer você mudar, não é uma questão de que eu vou fazer aqui com uma varinha de condão e papapá, e vai. É uma tomada de consciência. Agora, essa tomada de consciência vai eu entender todo esse processo. E aí, os oráculos são interessantes porque eles fazem você ver isso, porque, nossa, aqui tem alguma coisa realmente. E aí você consegue dissecar de uma forma em que vai auxiliar esse cliente. Não tem como não dar resultado. Eu vejo, se a Marli falou que a Marli está fazendo a sessão dos 12 caminhos. Então, assim, é muito interessante, porque a gente vai conversando, vai vendo várias coisas e vai entendendo também quais são os próprios processos. Porque sim, a gente não é expert de entender tudo, né? sim. Eu também passo por uma terapia. Eu também faço uma terapia com uma outra pessoa, porque eu preciso também olhar os meus processos, né? Não É, adianta porque dizer que a senão. gente não tem E também como. não adianta falar que a gente se basta, né? Porque não se basta. Não se basta. Não Se se não, a basta. gente precisa, às vezes, de um olhar externo para nos ajudar a começar a enxergar um problema, né? E começar a solucionar. Não tem jeito. Você acabou de assistir um corte do Papa 3. Se você gostou, não esqueça de curtir, de se inscrever e de comentar no vídeo. Ah, e aqui embaixo tem um link que dá acesso direto ao bate-papo completo. Até lá!